Olá gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sábado, dia 2, assim é 4, né? 2 de maio. Maio já começou e é um mês tão bonito. Adoro maio. Não é só por ser um mês de aniversário, porque faço anos de ontem, 8, eu faço anos dia 8 de maio, mas eu gosto muito do mês de maio. Acho que é aquele mês que se começa mesmo a ver tipo a primavera e assim, portanto é dos meus meses preferidos. Assim como eu também gosto muito do outubro, porque lá está o outono, também sinto que em outubro começa a ficar aquela coisa, porque às vezes em setembro ainda está muito quente e tudo. Então pronto, eu gosto muito desses 2 meses. Então gente, é impressionante, a pessoa arrumou ontem. E já nem com coisas. Ontem eu só estendi 2 máquinas de roupa porque estava a chover e fez que cabiam aqui em cima nas cordas, mas então já pus uma máquina a lavar porque agora abriu um bocadinho o sol, vou estender ali normal, não deve vir mais chuva, amanhã dá um menor tempo, portanto, é isso. De manhã fui com o bem ao cemitério porque abriu, não é? O cemitério, não sei nos vossos lados, mas aqui o cemitério esteve fechado um mês praticamente, acho que o mês de abril ele teve todo fechado, ele teve sempre fechado. Exato, o mês de abril ele esteve sempre fechado, fechou no final de março e pronto. E então fomos ao cemitério porque comprou-se arranjos para o dia da mãe, não sei o quê, pronto, vamos lá colocá-lo e fui ao supermercado comprar sal porque a nossa horta o caracol atacou e nós colocámos, acho que já tinha partilhado com vocês, e mesmo assim o caracol continuou, nem é remédio de caracol, nem nada. Ele tem um jardinzinho mais acima e ele foi, então fomos comprar sal para tipo à volta da horta, um carreiro tipo um limite, não é? Para ver se o caracol não passa. E se começar a vir melhores dias também ajuda. É que teve muito úmido, tipo as coisas não secavam, então tempo ideal para eles. Mas pronto, fomos isso, eu fui comprar esse sal, compramos pão e pela primeira vez tomei meio de leite fora, como fomos comprar pão na pastelaria. Eles tipo não são lá dentro, né? Obviamente nós pedimos, as coisas são trazidas tipo à porta, mas eles servem em copos descartáveis, então eu tomei meio de leite e comi um croissant simples e trouxemos o pãozinho para o almoço. E agora, quando a fazer a mim, tem alguma roupa, que é para poder estender outra, andei a deitar isto aqui, que isto aqui é tipo aquela coisinha caseira, eu junto uma parte de água para uma parte de álcool e um bocadinho de amaciador e depois borrifo nas roupas e fica tipo cheirinho de roupa. E andei a deitar porque como ela já está lá por algum tempo, assim dá um bocadinho de cheirinho melhor. E assim, fui à casa de banho e já vi coisas para arrumar, tipo, isto é caótico, a pessoa arrumou ontem e já vê coisas, tipo, que mete nojo, sabem? Como é que é possível? Primeiro o chão, já sinto vontade de passar e até eu vou passar com álcool e vou-me ajoelhar mesmo para ver se aquilo fica melhor, porque aquilo, o chão branco, por favor, nunca ponham chão branco, nunca na vossa vida ponham chão branco, a não ser que consigam limpar 2 vezes ao dia o vosso chão, porque senão, não... Caótico. Depois a Candy anda a largar o pelo, mas o pelo. Nós já andamos para dar banho há uma semana, mas tem vindo este tempo de caca e eu não gosto de dar banho aos animais quando está a chover, eu gosto de dar banho quando está sol, porque além de eu passar a toalhinha, a Candy não gosta de secador, fica muito assustada, então o que eu faço é aproveitar o dia de sol e abro lá fora e ela vai para o sol, portanto ela seca normalmente assim, passa só a toalha, apesar de pôr assim enxuta, e depois ela vai, portanto temos mesmo que dar banho para tirar aquele pelo mesmo, porque são tufinhos que ela está a perder praticamente. E portanto, mais uma coisa que fica. E pronto, é isso para o seu almoço. E fica aqui o apanhado da manhã. Portanto, bora lá daí tratar de coisas, porque a pessoa arrumou a casa toda ontem, mas já atenda novamente. Deixem nos comentários quem também tem esse problema, ou se a vossa casa aguenta. Não dá. Não dá mesmo. Alô, gente. Então, venho aqui para partilhar com vocês os meus livros. Eu já trouxe praticamente todos os meus livros assim de histórias. Eu tenho alguns, mas que são meus e da minha irmã, ou tipo meus e da minha mãe, então esses eu não trouxe, a não ser que elas depois não queiram e vão descartá-los e tragam-os para cá, que é tipo mais um bocadinho, vamos assim dizer, pá, mais 8, 9 livros. Mas pronto, e também não trouxe os meus livros infantis. Quer dizer, mentira, eu trouxe 2 livros. Onde é que eu os meti?
Já nem me recordo onde é que eu os pus. Eu acho que trouxe. Já não sei, trouxe 2 livros. Eu deixei lá em casa, já não me recordo ao certo. Mas é para trabalho, gente. Porque vou começar a utilizar os livros, as histórias infantis também para as sessões. Mas então, pronto. Depois também tenho vários desses. Daqueles mesmo grandes, tipo 300 não. 100 histórias. Tipo assim, aqueles livros mesmo grandes e altos de histórias infantis. Mas pronto, assim os livros que eu tenho. Mais normais que vocês poderão ter interesse em ler são estes e eu vou partilhar com vocês. Então, gente, este é o espacinho. Tenho aqui então os meus livros. Eu já os tenho aqui há algum tempo. Comecei a trazer assim as coisas devagarinho. Ainda faltam alguns, porque assim, alguns livros, além dos meus infantis, eu não queria trazer já para cá, sinceramente, porque lá em casa os meus pais têm muito mais espaço. Mas tenho alguns livros infantis meus e também estou a usá-los em terapia, portanto também não os quero trazer para cá. E depois, porque eu tenho lá as minhas coisas, como vocês sabem, e depois tenho alguns livros deste estilo que ou são meus e da minha irmã, ou são meus e da minha mãe, e então também ainda não quis mexer nesses. Trouxe todos os que me pertencem a mim, eu trouxe, e os outros estão lá. Se depois a minha mãe não quiser, porque assim, gente, eu comecei a trazer isto, como vocês sabem, eu estou nos dois lados, porque a minha mãe tem um vício muito mau, que é, se as coisas começarem a irritar, ela deita fora, queima e whatever. Eu tinha imensos peluches que ela me queimou, tinha livros da Anitta que nunca mais os vi, tipo coleção, não vou dizer toda, mas vários livros, e pronto. E então, para me salvaguardar, já comecei a trazer. Então, tenho este, que é o da Conceição Lina, que é os Meninos de Jamba. Eu este nunca li totalmente a história, mas como na altura que ela procurou, não é bem mantimentos, mas coisas para se dar, não é? A terrinha aqui da pessoa participou, e então ele tem essa questão em especial. Depois tenho este aqui, da Margarida Rebelo Pinto, I'm in Love with a Popstar. Também gostei bastante deste livro na adolescência e até utilizei porque na disciplina de português, não é? Nós tínhamos que ler livros, pelo menos 3 livros ao ano, que era um pouco período, e este fez parte de uma dessas leituras. Depois tenho este aqui, Viagem Sem Regresso, que é da editora Asa, também interessante. Tenho este que ainda não li, porque ela era da minha tia, só que estava tipo, ela fez algumas obras e assim, como vocês às vezes veem que nós ajudamos, e ele estava tipo numa gaveta, e ele até cheirava mal das umidades, mas eu pus tipo durante muito tempo ao sol, e com lavanda no meio, foi na altura que se colheu lavanda, e ele agora já não cheira mal, então eu trouxe, porque ele é do mesmo autor, e eu adorei este livro, portanto eu trouxe este porque realmente gostei, ela ia deitá-lo fora, e eu obviamente que não quis deixar isso acontecer. Tanto um como o outro são do Francisco Salgueiro. Este aqui em especial, que foi o que eu li, o que vos posso dizer, é muito, muito divertido, uma história baseada em factos reais, mas é realmente muito divertido o livro. Depois tenho este aqui, que é O Último Fôlego. Também cheguei a ler, já não me recordo muito bem da história porque já vai há algum tempo, mas pronto, fica aqui também. Este aqui foi o meu namorado que escolheu, portanto ele comprou há pouco tempo, ainda não tive a oportunidade de ler, mas pronto, ele comprou, vamos ler, leu, olhem que aquele leu, não é, gente, enfim, mas pronto, menos mal. Depois tenho este aqui, também são livros da adolescência, basicamente, e tenho aqui os meus carinhosos, os meus xodozinho, que são estes aqui, e sim, gente, só tenho 3, eles são 4, mas porquê? O que é que aconteceu? Eu só soube desta autora, destes livros, depois de ver o primeiro filme Crepúsculo. Eu vi o filme, eu apaixonei-me pela história, portanto, isto já há uns anos, eu não sei de que altura é que isso era, mas eu sei que era adolescente, devia ter para aí 16 anos, por aí, 15, 16, não tenho a certeza. E então, quando soube que havia uns livros da história, eu quis comprar. E os meus pais não me queriam dar muito, porque na altura eles não eram livros um bocadinho caros, e diziam, tu não vais ler, tu não vais ler. Então, foi um de vez. E, gente, eu devorei cada um destes livros, tipo, comecei 2, 3 dias, 3, 4, 5 dias, e realmente eu devorei porque na altura eu acordava a ler, deitava-me a ler, portanto eu lia tipo, sei lá, não quero exagerar, mas umas 6, 8 horas por dia a ler, e realmente eu gostei imenso, e são os meus xodós. E lá está, se por vezes encontrassem alguma daquelas, tipo, de segunda mão, e assim, o primeiro, irei comprar para ficar com uma coleção.
porque pronto, e achei super fixe porque depois quando eu estava a ler, como eu conheci a história pelo filme, pelo primeiro, eu imaginava as cenas a acontecer com os personagens que estavam na TV, então eu não me desiludi em nada, ao contrário de certas pessoas que quando fazem o oposto, não é? Claro que existem certos pormenores, mas é assim, eu sempre vi como um complemento. Pronto, depois tem também este aqui, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, foi a minha tia que me deu, eu nunca o li até ao fim, porque acho a leitura um bocadinho mais chata, sabem? Mas pronto, fica aqui, leio partes, e acho que às vezes o importante é isso. Tenho aqui este sozinho, que eu nem sei, já sei, foi da Happy Meal, então eu guardo sempre até para trabalho. Depois, faltam-me aqui aqueles de leitura obrigatória de secundário, tipo essa de Queiroz e assim, mas pronto. E depois tenho este conjunto aqui, que foi o meu avô que me deu, que estava a sair com um jornal qualquer, jornal Notícias, acho que se pagava tipo mais €1, é assim uma coisa super barata, e o meu avô comprou os jornais e deu uma coleção que são tudo de autores portugueses, e eu vou ser muito sincera, quando os recebi li várias partes, não li nenhum destes integral, mas tirei várias partes para ler, e muitas eu ainda estava a estudar, e portanto cheguei a utilizar para a disciplina de português. Depois tenho aqui os meus livros mais técnicos, e gente, sim, eu tenho poucos, e eu vou ser muito sincera agora, porque assim, portanto, todos estes livros foram na minha adolescência até entrar para a universidade. E estes dois, né, que foi os depois. Mas pronto, todos esses foi nessa altura. No período que eu tive aqueles 3 anos de faculdade, na licenciatura, eu continuei a comprar livros. Mas vocês sabem qual é que é a opção que uma pessoa usa quando está na universidade de livros. Portanto, eu tenho imensos livros técnicos que recorro, mas que infelizmente são as famosas opções que nós tomamos, e portanto eu não os tenho aqui. Mas pronto, entretanto, quando terminei, mas sei lá, há cerca de 2 anos foi quando eu comecei a comprar um bocadinho mais de livros, e é tipo ao passinho de caracol, que comprei este, atividades. Este já foi mais recentemente também, e é muito bom. Depois, a última encomenda eu comprei estes dois, pronto, e aos bocadinhos, porque isto são coisas caras. E está aqui a minha coleção de livros. Portanto, deixem nos comentários se vocês têm alguns ou não. Bem, gente, coloquei mais uma, que foi esta aqui. Eu tirei a tubazinha que tinha lá fora, que ela estava a ficar com um pouquinho de espaço. E assim, ela é muito grande e não é assim propriamente leve. Em princípio vai ficar aqui. Se ela começar a reagir mal ao local, eu depois tiro-a e pronto, e troco por outra, volto a colocar esta num vaso. Mas para já contamos com quantas plantinhas? Almocinho de hoje. Bem, gente, agora fiz o meu chazinho, vou-me sentar no sofá com o meu computador a ver um filme que vai começar às 10, e é isso. Olá, gente, bom dia, bem-vindos a mais um dia no vlog. Hoje é terça-feira, 5 de maio, e então estou por casa, fui ali à horta, vim agora para cima e... ai que eu vou espirrar, esperem aí. Apanhei que contar que tínhamos uma fichinha batata nas costas, é logo espirro. Então fui ver a horta, até vos mostrei. Ontem nós compramos porque o meu avô tinha pedido para comprar algumas coisas para pôr lá embaixo na hortinha dele, porque quando ele costuma comprar, que normalmente é na feira, no mercado não, na feira, pronto, a feira, enfim, como elas estão calçadas, ele não tem tido essa possibilidade. Então, como nós compramos uma senhora que tem, tipo, tem um terreno e planta, pronto, vende dessas coisas, vamos lá comprar para ele, e o pai aproveitou e comprou mais 3 pés de tomates, porque nós tínhamos comprado acho que 6 ou 7 pés, e ele havia ali 3 ou 4 que estavam assim meio desmelinguidos, e então trouxe, porque como o tempo está muito
Vocês veem bem, está tipo super esquisito, às vezes está frio, outras vezes está um calor, depois está sol, depois está nublado, depois cai chuva super grossa, como caiu quando é que foi. Foi ontem na hora do almoço, exato, ontem na hora do almoço começou a chover, mas é que choveu de uma forma, tipo, a hora do almoço, depois parou. Enfim, ele está assim muito, então algumas plantas estão-se a sentir. Alô, gente, então, comprei este produtinho da Musa, que são 4 produtinhos. Eu recebi uma amostra de um exfoliante capilar que cheira super bem, que cheira a produtos naturais. A amostra é assim. E os sabonetinhos, um é para dar à minha mãe, atrasou um bocadinho as encomendas, é assim. Este é com esfoliante suave. E pronto, vou ver se gosto. Fiquei muito contente, foi a recomendação da Mónica. Recomendação não, ela mostrou que recebeu. Foi a primeira influência que eu tive. Comprei um shampoozinho também, anti-caspa, e estou muito curiosa, muito curiosa. É esta. Bem, gente, entretanto já são 23 e, vocês não veem, e 47. Depois do último coisa que eu vos mostrei, que foi aquele open box das coisinhas da Musa. Estive a trabalhar lá embaixo um bocado, depois entretanto vim para cima, jantamos. Eu estive em chamada com uma colega minha de faculdade, tivemos a falar um bocadinho de trabalho e entretanto são estas horas. Vou agora chegar um bocado de Nivea, que é o meu creme, e vou para a cama. Portanto é isso, até o próximo vlog. Fiquem bem, deixem gosto e comentário, vemo-nos no próximo vídeo.